Um Curso em Milagres, lição 7. Eu vejo só o passado. É particularmente difícil acreditar nessa ideia no princípio. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes. É a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma, porque vês somente o passado. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual deste a tudo que vês todo o significado que tens para ti. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual estás transtornado por ver algo que não existe. Ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele. No entanto, é precisamente por isso que precisa de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quando parece ser no início. Olha para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara, ou estás meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara, estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante? E as tuas reações estéticas em relação à xícara também são baseadas em experiências passadas. De que outra maneira saberia que, se ao deixá-la cair, esse tipo de xícara quebraria ou não? O que sabes sobre uma xícara, exceto o que aprendeste no passado? Exceto pelo teu aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é uma xícara. Então, será que realmente a vês? Olha à tua volta. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Reconhece isso aplicando a ideia para o dia de hoje indiscriminadamente a qualquer coisa que capte o teu olhar. Por exemplo, eu vejo só o passado neste lápis, eu vejo só o passado neste sapato, eu vejo só o passado nesta mão, eu vejo só o passado naquele corpo, eu vejo só o passado naquele rosto. Não te detenhas em nada em particular, mas lembra-te de não omitir nada especificamente. Dá uma olhada rápida em cada sujeito e então passa para o seguinte. 3 ou 4 períodos de prática de cerca de 1 minuto cada serão suficientes. Então, a ideia de hoje, da lição número 7, é: eu vejo só o passado. Outro fator interessante para aplicar também nesta lição é que tudo são memórias. Então, é passado. Tudo é ilusão, tudo é memória e também é passado. Por quê? Quando eu planejei, quando eu pensei comprar o carro que eu tenho, naquele momento os meus pensamentos, os meus planos e as ações que eu estava colocando em prática estavam criando o carro. Mas depois que eu comprei o carro, ele já é uma memória. Assim
que eu adquiri o objeto do qual eu tive colocando a minha energia, toda a minha atenção. Depois, no momento que eu adquiro, ele passa a ser uma memória. Memória que um dia foi uma criação. Então, hoje, as coisas que eu estou pensando, sonhando, sentindo, estão criando o que eu desejo. Mas quando eu alcançar o que eu estou pensando e criando hoje, passa a ser uma memória. Então, a mensagem, a lição de hoje é: eu vejo só o passado. Eu vejo só o passado. Então, essa é a lição para meditação do dia 7. Gratidão.